Apesar dos contatos verdadeiros ocorridos entre seres humanos encarnados e a fonte de conhecimento, a vida de superfície da Terra nunca chegou a conhecer a energia da verdade única. Uma pétala que se abre não dá a visão de toda a flor, do mesmo modo, cada ciclo de manifestação tem sua energia e seu propósito, mas não contém a totalidade da existência. Portanto, os homens que se apresentam como portadores da verdade, pretendendo expressá-la por inteiro por meio da sabedoria e conhecimento que possuem, estão fadados a se consumirem em sua própria limitação. Quando a verdade essencial emerge da fonte e toca as fronteiras da criação, ela se transforma e se multiplica, portanto, ao se manifestar, não pode ser conhecida como uma única energia. Assim como o homem, ao deparar-se com uma baía, pode imaginar que está diante do oceano, quando ele vê um dos infinitos veios da fonte, pode pensar tê-la encontrado. Dentre os povos da superfície da Terra que chegaram a realizar pelo menos uma parte do plano evolutivo, a antiga civilização grega foi a que mais se aprofundou no relacionamento extraplanetário dentro deste sistema solar. No seu legado para a humanidade há chaves para a compreensão da história deste sistema solar, embora nem sempre os nomes usados em sua mitologia correspondam exatamente à designação dos corpos celestes. Mais tarde, instrutores como Helena Petrovna Blavatsky também velaram o verdadeiro nome de planetas, constelações e outros núcleos cósmicos em seus escritos. Esse cuidado é, muitas vezes, tomado para desviar os curiosos do contato direto com a energia de certas fontes, evitando assim que eles recebam estímulos que excedam a sua capacidade de assimilação ou que façam uso incorreto de forças que ainda não dominam. Assim, em certos casos, esses sábios os antigos gregos e outros instrutores emprestam aos corpos celestes nomes simbólicos ou trocados. Entre os pesquisadores desavisados, isso é considerado charlatanismo ou indício de parcos conhecimentos. Mas, para os que se abrem à visão interna, esses véus não constituem dificuldade, pois, além da mente racional e analítica, há a mente intuitiva, que vê o real mesmo através de envoltórios. Outros povos antigos, como os hindus e, posteriormente, os tibetanos também desenvolveram importantes coligações extraterrestres e colaboraram na estruturação de contatos extrasistêmicos. As Américas aguardaram, preservadas, a chegada de sua maturidade energética, para que no momento cíclico correto sua tarefa pudesse emergir de forma pura, o que está começando a acontecer agora. Os povos evoluídos que, no passado, habitaram as Américas zelaram pelo desenvolvimento interno desse continente, trabalharam seus planos de consciência sutis e materiais, abrindo-os às energias cósmicas provenientes do Sol ou de núcleos ainda mais potentes. Tais povos viviam na superfície ou nas áreas intraterrenas do planeta, tanto nas dimensões físicas. História escrita nos espelhos. Alguns, quando vistos pelo homem de superfície, eram tidos por indígenas. À medida que, no Oriente, polaridade ativa na Terra durante o ciclo que ora se finda, estabeleciam-se coligações cósmicas de grande amplitude para a época como resposta à hierarquia interna do planeta. Nas Américas os povos evoluídos absorviam os reflexos dessa atividade interior e introduziam na vida do continente os impulsos recebidos, apesar de não participarem diretamente de tais coligações. Estas contavam com pouca colaboração dos homens e estavam a cargo principalmente de hierarquias supra-humanas ou de seres intraterrenos que não vinham à superfície. É importante ressaltar que, em um estudo como este, não relacionamos os continentes com as áreas geopolíticas hoje conhecidas, mas sim com estados de consciência. Os continentes representam estados vibratórios e cada um deles, respondendo à lei dos ciclos, passa por processos de maturação da sua energia. Existem também consciências de continentes que permaneceram apenas em planos sutis e nunca se manifestam como áreas físicas. Foram contatadas e apresentadas com nomes simbólicos em textos cifrados que não são considerados documentos históricos pela ciência oficial, fundamentada em provas concretas. Se esses pontos forem compreendidos, a essência subjacente a cada raça, a cada povo e a cada ciclo poderá ser mais facilmente percebida, o que amplia a consciência humana, tornando-a mais receptiva ao contato com sua origem e com sua verdadeira trajetória.
Entretanto, é necessário amor pela vida e pela existência superior para que a energia da fonte possa ser reconhecida pelo homem. Ainda não existe em seu corpo um foco receptor definido que possa funcionar como base dinamizadora da energia cósmica. Assim, o propósito do Logos que o rege tem sua manifestação viabilizada pelo trabalho realizado por consciências e leis externas. É a instalação de bases extraplanetárias em sua órbita que dá origem à expressão de leis e energias que correspondem à tarefa que ele, como planeta, deve cumprir, ao mesmo tempo que se lançam as sementes para o posterior aparecimento da sua hierarquia interna. A implantação da hierarquia na Terra passou pelas etapas acima descritas e, como reminiscência desse fato, em muitos povos antigos permaneceu a ideia de que a morada dos deuses estava localizada no céu. Ainda que a maioria dos corpos celestes, a partir dos seus primórdios, seja plasmada por uma hierarquia a qual serve de centro propulsor de sua formação, são possíveis outros processos. As energias, as partículas de vida e as consciências que deram origem à Terra constituíram um núcleo difuso de matéria que, desde a sua origem, esteve contaminado pela presença de forças involutivas, embora sob o controle de consciências cósmicas que tinham a tarefa de levá-la ao equilíbrio. Desde o princípio de sua manifestação material, portanto, o planeta teve uma história pouco luminosa. Todo o trabalho realizado nos ciclos sucessivos destinou-se a conduzi-lo para a oportunidade, muito evidente, que está sendo dada a toda a vida nele presente nos dias atuais. Para que um ser possa liberar-se dos vínculos que o retém na órbita terrestre, terá de pagar-lhe um tributo. Esse tributo é, ao mesmo tempo, o reequilíbrio de sua relação com o planeta, o seu caminhar para a liberdade e o seu ingresso em esferas superiores. É por meio da autodoação e do reconhecimento de leis e materiais que ele pode cumprir a parte do plano evolutivo que lhe cabe e, pela realização de suas tarefas, perceber o propósito daquela específica etapa planetária. Ainda que uma consciência esteja sendo atraída pela energia de esferas superiores, se ela não terminar esse ciclo de libertação, não poderá alçar voo aos mundos distantes, pois, nesse caso, a certo ponto precisará retornar à Terra. Sua condição será a mesma daquele que vê um tesouro que lhe pertence, pode tocá-lo, mas não pode tê-lo consigo. De fato, em um planeta regido pela lei kármica, como este e outros, existe entre os homens e a vida planetária, nos níveis materiais, uma ligação que deve ser rompida no momento certo. A hierarquia de um planeta tem várias ramificações, cada uma delas manifestando a energia que lhe é própria, cada uma delas com uma denominação específica. Na Terra, a hierarquia espelhos exprime uma qualidade essencialmente receptiva. Materialmente falando, ela não cria nem executa, capta a imagem arquetípica e a projeta nos diferentes níveis de consciência, mas não trabalha na sua concretização. Leva-a a ser conhecida, indica caminhos, mas não a gera. Assim, para a realização da tarefa espelhos, seus representantes indivíduos ou grupos não desempenham atividades objetivas, apesar de, quando encarnados, poderem exercer qualquer trabalho na vida diária. A manifestação daquilo que os espelhos revelam está a cargo de outras linhagens hierárquicas, que não são tema deste livro. Para que um ser espelho cumpra a sua tarefa, sua consciência deve apenas voltar-se para a suprema energia e nada mais. Isso é extensivo a qualquer indivíduo que esteja desperto para a vida interior. Toda a bagagem de conhecimento, informação, conceitos e ideias que tiver deve ser posta de lado. Estando vazio de tudo, o verdadeiro trabalho é realizado no grau de pureza adequado e requerido. Por outro lado, a introdução de qualquer pensamento durante o processo de captação-transmissão desvirtua a verdade por ele veiculada. Quando isso acontece, o canal de contato deixa de transmitir a energia superior de modo cristalino, mesclando-a com forças dos planos materiais, forças portado ras de aspectos negativos e destrutivos. As consequências, em um caso e no outro, são completamente diferentes.
Se o ser espelho está disponível e esvaziado de si, a energia superior por ele transmitida acende os éteres do planeta, elevando-os em vibração e potencial, mas, se a mente interfere, a energia, mesclada com a vibração material, colide com as forças desse nível, produzindo atritos e provocando desajustes no ambiente. Estando a vida inserida em um verdadeiro mundo de energias, cada indivíduo tem em seu interior a qualidade que lhe é característica, daí serem as manifestações tão diversificadas. Tal qualidade, inerente ao ser interno, é o elo que o liga à sua hierarquia, à sua natureza essencial. Escondida sob capas, a consciência interna busca exprimir-se, mas os trajes que a revestem são resistentes e, por isso, a sua coligação hierárquica, firmada em níveis profundos, dificilmente se reflete na consciência dos corpos materiais. São raros os casos em que um processo superior, com participação do consciente externo, realiza-se de maneira pura, sem interferência de aspectos individuais. Apenas os adeptos conseguem agir livremente, sem que as forças materiais dos próprios corpos introduzavam-se na realização das tarefas. Principiantes no caminho evolutivo invariavelmente introduzem sua bagagem pessoal nesses processos superiores, produzindo uma mescla de energias que desvirtua o serviço e reduz seu alcance. Por isso, as faixas vibratórias em que cada ser pode trabalhar são sempre determinadas pela capacidade que ele tem em si mesmo. A evolução de um trabalho desse tipo e a consequente participação do ser em conjunturas energéticas internas sempre acompanham a possibilidade e a necessidade que ele tem de ampliar sua consciência e romper os limites do ego e da individualidade. Além de superar os aspectos pessoais e materiais, é preciso transcender o estado de consciência terrestre asterisco. Essas etapas caminham paralelas e não seguem uma ordem cronológica. Podem, portanto, existir na refere-se aos corpos materiais do homem o físico etérico, o emocional e o mental superfície deste planeta seres espelho que já tenham estabelecido contato com a hierarquia, mas que tenham características humanas a ser sublimadas. Ao mesmo tempo que a consciência em nível de alma ou eu superior se eleva, fundindo-se em um núcleo mais profundo a mônada, o sentido de individualidade vai sendo transcendido e o ego transfigurado na imagem monádica. Essa ascensão pode ser percebida, mas não por meio de mecanismos analíticos, pois quanto maior for a entrega ao desconhecido, com maior fluidez se percorrerá o caminho. A atenção sobre si mesmo, o exercício da dedução e a ilusória vontade de conduzir a própria evolução geram fortes obstáculos a que ela realmente aconteça. É preciso cultivar a gratidão pelo trabalho interior. A gratidão é o farol que faz divisarem-se os diferentes rumos, mesmo nos momentos de crise. Todavia, a luz visível não atravessa paredes e, sem aberturas, ela não se faz perceber. Portanto, é preciso gratidão e abertura, pois o conhecimento interno, que é a base das comunicações através dos espelhos, não é escrito sobre rabiscos de antigos conceitos, mas sobre folhas em branco, virgens, nunca antes manipuladas. Desse modo, o ser oferece-se ao interno. Em uma etapa de maior conscientização, o homem reconhece que não pode contar com os seus trajes, os seus corpos materiais, como apoio no processo evolutivo. Embora possam colaborar e até ser instrumentos para tornar viável o trabalho nos níveis externos, não é deles que emerge a profunda e real compreensão, por isso foi dito que o homem terá que optar pelo Senhor ao qual irá servir. Muito pode ser dito sobre o trabalho em coligação com as hierarquias, porém, tais indicações são inúteis quando o ser interior ainda não determinou a sua consciência externa participar da vida sutil e imaterial. Mas se o chamado já soou no interior do indivíduo, a este cabe responder de imediato. Reverência ao desconhecido, noite sem lua. Uma brisa suave era prenúncio de um vento mais forte. As colmeias dormiam e nenhum animal noturno vagava pelas redondezas. Os rastros dos carros marcados na subida de cascalho quase não eram vistos. À medida que nos aproximávamos da colina, podíamos sentir o vento e, quando atingimos o topo, ele já soprava vigorosamente. Em silêncio, colocamo-nos em semicírculo, voltados para o horizonte distante. Era intensa a energia de fé irradiada pelo pequeno grupo ali reunido.
Às perguntas e indagações formuladas pelo consciente, o núcleo interno de cada um respondia com a silenciosa certeza de que o rumo que aquele grupo escolhera era para ele o único e verdadeiro. Não havia mais, em seu percurso, necessidade de justificativas nem de promessas, pois tudo o que não fosse a livre entrega do ser o macularia. Tampouco se tratava de seguir pegadas visíveis, pois sabia-se que o caminho é construído a cada passo e que, nessa liberdade, mais rapidamente o ser aproxima-se da meta que elegeu desde o início. Nenhum indivíduo pode isentar outro de dar os próprios passos, mas todo aquele que consegue libertar-se da ilusão material encurta o caminho dos que o seguem, além de indicar a trilha, ele atrai o destino. Víamos que muitos de nós tínhamos o papel de abrir caminhos e que, ao definir-se o esboço do que se devia realizar, éramos logo conduzidos à tarefa seguinte. Para que uma indicação interna seja cumprida, é essencial que o indivíduo a tenha como meio de glorificar a vida suprema. Se assim não for, ele automaticamente polariza-se em um plano de consciência mais denso, passando a dispor apenas de forças e energias materiais para o cumprimento do que lhe foi designado. Tal restrição, na maioria dos casos, impossibilita-o de levar sua tarefa a termo com a qualidade requerida. Louvávamos os instantes que vivíamos e entregávamos ao Supremo os dias que teríamos pela frente. A todos chega o momento de abdicar a própria imagem para deixar emergir a face profunda e verdadeira do ser. Nessa jornada, muitas são as batalhas, mas também há tempos de paz e recolhimento. O ser interno passa por etapas de contemplação, nelas mergulhando profundamente e levando a consciência externa a conhecer o silêncio. Enquanto penetra a luz maior, imagens desfilam diante de si, mas nada o detém ou o desvia de seu propósito de chegar à meta que lhe foi revelada. Vários naquele grupo já viviam essas etapas. Cada vez mais, percebiam que neles se instalava um vazio indescritível. Esse vazio é vivido pelo aspirante como uma necessidade tão grande de se estar plenamente em comunhão com a essência interior, que nada mais pode impedi-lo de aproximar-se desse estado. Trata-se de o indivíduo estar pronto como a vela de um barco que um poderoso vento conduz para o destino designado pela vontade maior. Ainda que a mente, movida por sincera necessidade de servir, indagasse se esse estado refletia-se em benefício do planeta ou da humanidade, emergia como resposta uma total neutralidade interior, como se nada importasse além daquele vazio. Essa era a energia presente naquela noite. Informações a respeito do trabalho que realizávamos como grupo eram-nos transmitidas de níveis profundos em um processo em que nem mesmo nossas mentes eram utilizadas como instrumentos de contato. Enquanto nossos ouvidos físicos escutavam o vento que continuava a soprar, nossa consciência era tocada por impulsos internos, uma semente para brotar terá que, além de romper a própria casca, perfurar o solo. Terá que expressar a vontade, focalizar todas as suas energias na realização da vida implícita em cada momento que lhe é dado viver. Ainda pouco compreendidas pelos homens são as fases de transição pelas quais passam. Não percebem que os limites de um córrego devem ser expandidos e alargados, para que possa fluir o caudal de um rio. Por esta reina matéria, a inércia de que estão impregnados os faz resistir à magna oportunidade que se lhes oferece e os faz impedir, com a rigidez de uma rocha, a passagem da torrente que quer impulsioná-los. Embora o cumprimento da lei possa ser retardado por certo tempo, ela é, em si, irrevogável. Assim, ou a rocha submerge no fluxo ou é arrancada, permitindo finalmente a manifestação da nova etapa a ser vivida. A integração harmoniosa com a vida única sem divisões nem conflitos é, para o indivíduo, consequência de suas vivências anteriores. Na Terra, tal integração será possível devido à presença de seres e entidades vindas de Pleiades distantes, nas quais as atuais fases deste planeta foram, há muito, ultrapassadas. Essa informação, publicada anteriormente, descreveu as fases preparatórias de um processo que levará o ser interno a, um dia, entrar em serviço em algum outro ponto do universo. Nossas consciências continuavam a receber impressões transmitidas de planos superiores.
Sabíamos que seres intergalácticos estavam entre os homens da superfície da Terra irradiando sua energia e demonstrando, por um testemunho silencioso e anônimo, a mais elevada manifestação possível à raça humana terrestre. Mostravam também que a humanidade pode chegar a um nível superior de consciência, se deixar de despender energia em experiências supérfluas. Essas impressões traziam-nos a certeza de que a unidade mental será um fato entre os homens de superfície no próximo ciclo do planeta. No alto da colina, o grupo, envolto agora por forte vento, reafirmava sua disposição de cooperar para que esse ciclo futuro, pressentido e anunciado, possa despontar. Oferecia-se como canal de serviço para antecipar algumas das fases desse ciclo, de modo a atender à necessidade e anseio da parte da humanidade que se encontra sob a influência de energias mais sutis. A certa altura daquele encontro, percebemos, com os sentidos internos, nossos corpos compostos de minúsculas chamas, como se cada célula aguardasse em si um fogo. Era a promessa de um incêndio poderoso que nos transmutaria, permitindo nossa locomoção através de planos nunca antes tocados por nossa consciência. Quando o ser não tem qualquer tipo de ambição, ele pode observar as situações e os próprios corpos sem se envolver com as forças materiais. E, assim, levá-los a um relaxamento capaz de possibilitar a realização de um trabalho que os torne mais sutis. Porém, se por ambição o indivíduo provoca experiências a fim de se transformar, a sua ligação com planos superiores não se consolida o suficiente para assustar o aparecimento das desarmonias. Essas desarmonias são exatamente um dos motivos pelos quais deve-se ter cautela ao se conceder uma vida mais reclusa a um indivíduo que busque a consciência espiritual. Pois, as desarmonias surgem exatamente quando ele, ao gerir seus passos, age em proveito próprio, afastando-se da meta interior e ficando ao sabor das forças do ego. Para a maioria dos indivíduos, a situação que oferece melhores condições para um desenvolvimento equilibrado é a vida grupal. Nela tem-se a oportunidade de manter contato sadio com o mundo externo por meio de uma atividade ordenada e, sob a aura do grupo, preservar-se não só do assédio de forças não resolvidas dentro de si próprio como também daquelas emanadas das camadas psíquicas da sociedade. Ego é um núcleo alimentado também pelos laços por ele mesmo criados, e estes podem ser sutis como, por exemplo, o desejo humano de recolhimento. Sob a capa de suposta independência e poder de decisão, o ego vincula-se ao que lhe é mais cômodo, nutre-se de uma vã segurança e imagina-se um centro de atenções ao qual os demais devem render tributo. Dessa forma, acreditando ser rei, torna-se cada vez mais escravo. Com esses conhecimentos básicos, nossa autodisciplina era, sob certos aspectos, rigorosa. Estávamos dispostos a transcender o ego, o que sabíamos ser impossível pelas vias normais de controle da personalidade. Sabíamos que o verdadeiro estado de liberdade vai sendo alcançado por um processo no qual, concomitantemente, a energia do ser interno eleva-se e a do ego rende-se àquela. Os obstáculos, laços e vínculos são gradualmente eliminados por meio de transmutações contínuas e, finalmente, quando todos os laços humanos se rompem, o pássaro pode voar. Naquela noite, sobre a colina, sob um céu sem luar, reverenciávamos as energias presentes, dentro e fora de nós. A reverência é a vitória de uma batalha sem luta, batalha em que, antes mesmo do ataque, o inimigo se rende. A reverência está na planta que se curva ao vento, na luz das estrelas que se apagam ante o brilho do sol, na terra que se transforma em leito para acolher o rio e no rio que se molda ao caminho que o solo lhe oferece. Está no nascimento que traz nova oportunidade e na morte que prenuncia um nascer mais profundo. Está no silêncio dos que puderam chegar à fonte do conhecimento. Em silêncio, recebíamos instruções internas. A vida, como sabeis, não é acidental. Ela surge da reverência de todo o cosmos ante a luz criadora, que a compreensão de verdades sutis possa chegar até vós, a mente deve estar tranquila, pois quando a simplicidade, a verdade se aproxima. Na simplicidade conhecereis a essência de todas as coisas, no rebuscamento perdereis todas elas. A verdade não se encontra, a verdade é, porém, sem uma chama acesa, como pode o fogo dar-se a conhecer? Olhávamos para o horizonte.
Poucas vezes havíamos visto o céu tão eletrizado como naquela tarde. A noroeste, a cada segundo era emitido um raio, produzindo intensa claridade branco-cinza azulada. Alguns percorriam as nuvens, rasgando os céus, outros vinham em direção à terra. Permanecemos ali durante alguns momentos acompanhando aquele movimento. Percebíamos a potente presença interior de uma energia de vontade, poder e uma coligação com a constelação da Ursa Maior. Era evidente a atuação da campânula de energia sob a qual nos encontrávamos, própria para contatos com o trabalho dos espelhos, cobria uma área de vários quilômetros. Naquela aura sutil, soubemos que o traslado e a transmigração dos seres da superfície da Terra, nos casos de inclusão do corpo físico, ocorreriam principalmente no nível físico sutil, mesmo quando o indivíduo fosse transportado pelas naves extraterrestres para outro planeta físico. Os espelhos silenciosos, o tema espelhos acompanhava-nos há anos, pois uma das tarefas do grupo que compunhamos era formar uma base interna, e às vezes externa, que permitisse a introdução, em maior grau, desse tipo de comunicação sutil na superfície do planeta. Antigamente havia, nos mosteiros tibetanos, um trabalho consciente com a hierarquia espelhos. Estabelecia-se um tipo de comunicação que envolvia os planos sutis extraplanetários e que usava, como receptores, transformadores e transmissores, as energias, as entidades e os seres de diferentes planos da vida asterisco. Mas no decorrer de todo o passado, trabalhos assim mantiveram-se herméticos para os homens de superfície e agora é tarefa delicada, por parte da hierarquia, tentar novamente a constituição de grupos que os possam desempenhar. Devido ao atual nível vibratório da civilização de superfície, a atuação desses grupos continua hermética, mas não no sentido de que a hierarquia espelhos seja fechada ou inacessível. Seu trabalho pode ser mais bem definido como silencioso, invisível e interno, daí não poder ser compreendido racionalmente e tampouco detectado por meio de tecnologia científica normal, aparelhos ou pesquisas usuais, ligadas ao campo estritamente material. Para que esses grupos não fossem expostos ao ESC a acento agudo R-nil ou à incompreensão, o que consequentemente exigiria posterior transmutação de forças negativas, foi pedido silêncio, controle da palavra e ausência de ambição àqueles que constituíam suas bases externas. Sempre que um indivíduo ou um grupo se oferta para a realização de um trabalho espiritual interno e autêntico, ele passa a receber maior percentual da energia irradiada pelos espelhos. É necessário, portanto, o surgimento de pontos de contato com energias superiores para que a esfera psíquica da Terra possa desanuviar-se e erguer-se da densidade em que se encontra. Um trabalho que nos níveis materiais destine-se a ser campo de verdadeira formação espiritual não deve visar apenas a uma perfeita organização grupal externa, embora possa exprimir a energia da ordem de maneira superior e precisa. Se nos membros do grupo existir uma real abertura para cumprir a função que lhes é confiada, perceberão que, ao chegar o indivíduo à sua mais perfeita expressão em uma tarefa, ele será conduzido, pelas próprias circunstâncias externas, a assumir outra, e que, em geral, a que ele deixou será levada adiante por alguém que requererá instruções para fazê-lo adequadamente. Assim, a aprendizagem é para todos permanente. Essa é uma das belezas ocultas no trabalho grupal verdadeiramente coligado aos planos superiores, ele jamais se cristaliza. Ao contrário, renova-se a cada ciclo, pois também o aprendizado externo reflete o cumprimento de etapas evolutivas. Se o grupo realmente trabalha como um conjunto, a transição vivida por um de seus membros repercute em todos os outros, proporcionando-lhe maior oportunidade de avançar. É uma ousada aventura para os dias de hoje a criação de um centro de vida grupal que busque refletir uma experiência interior autêntica e de comunicação com o cosmos, o que não pode ser realizado sem a sustentação de uma conjuntura espiritual. Isso, em um grupo que trabalha com os espelhos, estabelecem-se contatos com a hierarquia espiritual planetária. É importante que os indivíduos coligados aos espelhos saibam que seu trabalho básico é o de captar impressões de planos mais sutis de existência e irradiar a energia de que estão impregnados, processo que muitas vezes ocorre inconscientemente, sem necessidade de atividades nos planos externos.
Sendo a limitação humana inerente ao estágio deste planeta, pode-se compreender que um cometimento da hierarquia só se torna viável por não visar diretamente a realizações no nível material. O caminho evolutivo vê a necessidade própria de cada ser, individualmente e dentro do conjunto a que pertence. Embora não haja evidências de que neste ciclo os homens sejam realmente capazes de amar o próximo, sementes de um amor impessoal já podem ser lançadas nas consciências, para que germinem em etapas futuras. A civilização de superfície ofereceu à humanidade certa base de instrução, mas não incluiu em sua ciência o reconhecimento da diversidade intrínseca a cada ser humano, a qual, tão presente em todos os reinos da natureza, poderia ter sido uma base para importantes ampliações de consciência. Nesse sentido, uma transmissão dos espelhos trazia-nos confirmações. Os homens chegaram a compreender que um cacto tem necessidades diferentes daquelas apresentadas por um jasmim, mas não puderam ver que se um dos seus irmãos é de origem mercuriana, ele não pode ser tratado como outro de origem netuniana. Essas diferenças existem e, em lugar de compreender a essência delas, os homens deixam que as forças da separatividade, da competição e da desunião invadissem todas as formas de relacionamento, gerando a discórdia, a incompreensão, o conflito e o caos a que assistes. Invariavelmente, diante da escolha entre um processo evolutivo e o envolvimento com energias dispersivas, o homem da superfície opta por não seguir a lei superior, perpetrando um estado primitivo, envernizado por uma capa de desenvolvimento material. A consciência que rege este planeta criou, também na vida de superfície, condições para que os homens encontrassem o impulso a se voltarem à realidade última da existência, apesar da desarmonia existente nos níveis materiais. Porém, a cegueira e a ilusão, trazidas principalmente pela superestimulação do campo astral emocional, e incitadas por forças evolutivas mentais, levou-os à situação de serem, na sua grande maioria, instrumentos dessas forças. Assim, para a grande maioria dos homens de hoje, o caminho interior, espiritual e religioso autêntico pouco interessa. Para constatardes esses fatos não necessitais revelações, basta olhardes o estado da superfície planetária, que bem conheceis. Existem sobre a Terra centros de vida grupal que têm metas nitidamente espirituais, alguns até desempenhando tarefas ligadas aos espelhos e ao traslado de seres resgatáveis para planos superiores, planos que estão fora da órbita planetária. Apesar do processo de coligação interna e de resgate ser individual, essas áreas têm uma vibração específica que as coliga mais profundamente com determinados pontos do cosmos, ou com estados de consciência mais sutis que o terrestre. A formação de um grupo espiritual dá-se normalmente pela afinidade de escolhas e metas por parte dos indivíduos que o compõem. Se essa afinidade for interna e verdadeira, muitos dentre eles poderão ser conduzidos para um mesmo estado de consciência, o que facilitará o trabalho das operações das naves extraterrestres e intraterrenas nos próximos momentos críticos pelos quais a Terra passará. Tornar-se um indivíduo harmonioso é, pois, uma forma de colaborar com essas próximas operações. O agrupamento de indivíduos para esse fim é fruto da lei de atração magnética, sutil, mas isso não é uma regra geral. Pode acontecer que entre os seres de uma mesma área haja alguns que tenham destinos e escolhas diferentes da maioria ali reunida. Se estiverem presentes também no plano físico, os espelhos, como sistema cósmico de comunicações, muito poderão auxiliar nessa conjuntura. O traslado para outros planetas e planos de consciência não é um processo que esteja vinculado a uma época específica. Nos dias atuais, porém, ele está mais acentuado porque aproxima-se o momento em que ocorrerá não apenas com poucos indivíduos, como sempre se deu, mas de forma global. O traslado é um processo vivido por todas as consciências que passam de um estado de limitação evolutiva, como o da superfície da Terra, para uma vida nova e superior. A situação terrestre atual sinaliza a proximidade de um holocausto global. O estado de degradação e caos no qual o planeta já se encontra é, para quem sabe ver, irreversível. Pode o homem controlar os efeitos da energia radioativa? Pode eliminar a presente contaminação do ar, da terra e das águas? Enfim, pode apaziguar as forças em conflito dentro de si mesmo? Todos conhecem a resposta para essas perguntas.
Tudo isso prenuncia o tipo de crise a que a Terra chegaria se essa deterioração não fosse sustada, como o será no momento certo por consciências maiores que se encarregam de manter o equilíbrio do cosmos. O homem, penetrando em um mar que o lança às mais misteriosas profundezas, encontra-se diante de algo que não pode ser conhecido, mas que ele sabe estar ali, não tão longe que esteja fora de alcance, nem tão perto que se confunda com o mundo, são os espelhos. Beleza de irreproduzível expressão, é a própria essência da vida interna, nunca se repetindo, usa de uma variedade incontável de sistemas para acolher os seres em seu amor. Nesse amor renovam-se os votos, e a esse amor os votos se consagram. Um ser espelho é naturalmente um devoto, um cooperador do plano evolutivo em diferentes níveis de manifestação. Todavia, é imprescindível que seja não sectário e livre de toda e qualquer religião formalizada. É simples compreender a posição dos verdadeiros servidores da lei superior frente às religiões organizadas. À medida que elas se definem como estrutura empresarial, ocorre a destruição do princípio religioso que lhes deu origem e o consequente afastamento daqueles que o assumiram como a chama da própria vida e que, a todo custo, buscam perpetuá-la em seu próprio interior. Diante da magnitude da natureza suprema, o homem deveria render-se a ela em gratidão e entrega. Muito lhe seria dado se assim procedesse, reconhecendo a sua verdadeira condição e reverenciando os estados de consciência mais elevados. O magnífico impulso que conduz à manifestação da vida é dotado, em sua grandeza, de tal capacidade de absorção que, nele, os seres doados dissolvem-se e elevam-se, conduzidos por uma energia que eles nem mesmo sabem de onde proveio. Apenas se calam e, a essas sublimes mãos, entregam-se por inteiro. O conhecimento profundo da religião, não intelectual, mas como religação do indivíduo com o cosmos, somente em sua própria essência interna o homem o pode adquirir. A consciência da pura religiosidade não lhe é transmitida externamente. A experiência de outro pode servir-lhe de indicação, mas a verdadeira compreensão só é obtida quando, com os próprios pés, o peregrino chega às terras sagradas. A religião é algo que exprime vida interior, portanto, não pode manifestar-se como organização estruturada, fixa e cristalizada em dogmas e conceitos. Os que se acomodam a uma estrutura, qualquer que seja, e nela se apoiam, os que a utilizam para satisfazer suas ambições e para aliviar as pressões internas, espirituais, não percebem a real religiosidade. A vida interior, base para o conhecimento da religião, é uma atualização permanente de atitudes e estados, é a renovação constante, seguindo leis superiores, das respostas dadas pela consciência às situações surgidas como provas. Tal atitude pede uma abertura incondicional à transformação, não há uma mudança pré-direcionada, mas aquela que faz valer a afirmação de que, para alcançar os altos cumes, o ser há de escalar penhascos, sem medo e sem hesitação. O caminho religioso não é um caminho tépido, de obtenção de segurança pessoal, é o retorno ao estado essencial da consciência. Tampouco é um caminho de experiências paliativas, mas a vivência de uma entrega tão inteira, que leve o ser a nada esperar do momento seguinte. Tal estado traduz uma qualidade ainda mais profunda do que a pureza humana antes daquilo que na Bíblia foi chamado de queda, e que é tão misterioso para a mente comum que foi posteriormente relegado ao âmbito das fábulas. A religião é, no seu verdadeiro sentido, a ponte para a unificação do homem com a fonte de vida intemporal, impessoal e dinâmica. Tal dinamismo, para uma consciência ainda despreparada, é assustador. Por isso, um verdadeiro instrutor não abre as portas dos mistérios ao aspirante que se encontra no princípio do seu trajeto evolutivo e que, portanto, ainda não está pronto para contatar energias mais potentes do que as do mundo formal. Quem busca a religião deve ter capacidade para abrir-se integralmente às etapas que o levarão a superar a vida individual como centro em torno do qual tudo gravita. Assim, encontrará outro núcleo de consciência, superior e mais abrangente, que passará a atraí-lo. Mais do que de sua própria aspiração ou desejo, essa mudança decorre do poder de atração que esse núcleo superior exerce sobre ele.
O ser não pode sustentar-se em órbitas mais elevadas enquanto o delicado e instável equilíbrio magnético-gravitacional por ele vivido for perturbado por correntes de forças provenientes da vida humana comum, da mentalidade coletiva. Embora sem formalidades e com poucas especificações, estávamos vivendo, como grupo, uma vida religiosa em seu verdadeiro sentido. Em dado momento, perguntamo-nos interiormente sobre o real significado da santidade, e a resposta que nos veio, transmitida pelos espelhos, foi que, quando se busca a santidade, ela não é encontrada, só se chega a ela quando ela mesma vem ao nosso encontro. Buscai em primeiro lugar a fonte de vida e assim vosso regente coordenará o vosso ser. Ao doardes completamente vossa vida ao divino, sabereis que, tendo-a perdido para vós, descobri-la-eis em essência e verdade na consciência de Deus. Certa vez, quase ao final de uma reunião sobre a colina, um dos presentes viu, internamente, a imagem de um templo, entre a Terra e o Sol, no espaço cósmico. Revelava-se como a essência mais profunda de outro templo que anteriormente fora visto em uma civilização intraterrena que contataramos no nível físico sutil. Mas quando sua consciência aproximou-se dessa imagem, nada mais lhe foi dado perceber, a não ser uma expansão interna, síntese sem formas daquela energia. A instrução e o que pode ser expresso sobre religiosidade e suas manifestações são setas que levam a consciência até as praias de um grande mar. Daí em diante ela terá que mergulhar e seguir o caminho marcado por pérolas, estas, porém, diferentes das muitas que se encontram antes de se chegar ao mar, não podem ser colhidas. São as mesmas para todos os que penetram nessas águas profundas. Enquanto o buscador caminha pelas trilhas da terra, ele deve resgatar as pérolas do seu colar. Mas, chegando à vastidão das águas profundas, encontrará aquelas que a ninguém pertencem, aquelas que homem algum poderá tomar. Trata-se da civilização intraterrena conhecida como ERKS, cujas luzes projetam-se nas montanhas de uma região em Córdoba, na Argentina. O templo citado corresponde ao Templo da Esfera. Faces do ensinamento. Depois que um ensinamento é consagrado pelo público e transforma-se em dogma, ele pode tornar-se um obstáculo para a aceitação do ensinamento sucessivo que vem para aprofundá-lo e ampliá-lo. Na realidade, a informação espiritual é dada em graus. Aos homens é desvelada a parcela de conhecimento oculto que, em dada época ou etapa, pode ser-lhes transmitida. Por isso, é normal que um instrutor desencarne quando terminar a sua tarefa de manifestar a parte da verdade que estava a seu cargo. Ele volta aos planos internos da vida antes que a humanidade passe para uma etapa sucessiva e que necessite, portanto, de ampliações de consciência que serão estimuladas por uma nova energia trazida por um novo instrutor. Podemos citar um fato como exemplo: no fim do século passado, no Ocidente, um instrutor revelou que o homem, no seu nível profundo, é uma mônada. Somente depois de ter esse instrutor desencarnado, surgiu outro, informando que o homem é 7 mônadas, não apenas uma. Muitos recebem esse último dado com desconfiança ou escárnio, por estarem. As primeiras informações sobre as 7 mônadas foram transmitidas ao autor deste livro por Sarumá, um Pleiade, presos à primeira informação e, principalmente, por ainda não disporem de meios para chegar por si mesmos a essa conclusão pelo contato direto com a fonte de sabedoria. Assim, a exemplo do caso das monadas, existem também progressões na apresentação dos ensinamentos sobre as raças, os ciclos, as leis fundamentais planetárias e qualquer outro ponto do conhecimento espiritual. Ao ouvir pela primeira vez que a lei do karma material torna-se superada para aqueles que recebem em seus níveis sutis o novo código genético, o GNA, alguns estudantes não se sentem seguros. Entretanto, essa informação, por muitos tida como nova, há tempos vem sendo sugerida sutilmente nas obras de iniciados, entre eles Paul Brunton. Todavia, poucos sabem ler nas entrelinhas de textos legítimos, como os desse adepto da sabedoria. Quem afirmou ser a Terra o centro da criação não foi o mesmo que, depois, disse ser o Sol o centro do sistema no qual a Terra se encontra.
No entanto, a primeira asserção serviu de fundamento para o caminho de muitos, até que a humanidade pudesse, finalmente, saber que este planeta, localizado em um sistema solar na periferia de uma pequena galáxia é, dentro dela, como um pequeno grão de areia. Do mesmo modo, o fato de um corpo celeste existir concomitantemente em vários níveis de consciência e ter inúmeros tipos de vida além da que se manifesta física, emocional e mentalmente na sua superfície, excede a capacidade de compreensão daqueles que se detêm apenas nos conceitos passíveis de comprovação material. Uma informação não produz o mesmo efeito em todos os seres que a recebem. Cada um a absorve segundo sua própria necessidade, condicionamentos e grau de abertura para o novo. Posturas não fundamentadas no conhecimento direto da realidade levam a discussões mentais e, consequentemente, à dispersão de uma energia destinada à elevação do ser. Tais limitações podem ser transcendidas por meio da neutralidade. É quando se permanece neutro perante uma informação, recebendo-a sem aceitá-la e sem recusá-la a priori, que pode emergir do próprio interior a compreensão para aquele dado momento ou para uma situação específica. Um amigo teve um sonho significativo no qual ele era um pássaro que estava aprendendo a voar. Ao despertar, tinha duas vivências particularmente claras e bem impressas na mente. Na primeira, ele tentava alcançar um bando de 7 pequenos pássaros que, em formação, voavam à sua frente um adiante e 3 de cada lado, como a seta de uma flecha. Ele carregava no bico um fio parecido a uma linha de costura, que obedecia ao seu comando. Assim, por sua vontade, esse fio se adiantou, introduzindo-se entre os 7 pássaros, em uma tentativa sua de unificar-se a eles. Entretanto, percebeu que carregar no bico aquele fio retardava o seu voo. Na segunda passagem do sonho ele se encontrava só, e a impressão de estar aprendendo a voar ficava-lhe mais evidente. Nesse aprendizado, fez uma curva para a direita e acertou o voo passando entre os galhos de uma pequena árvore quando viu, à esquerda, um pássaro maior, com um penacho no alto da cabeça e ar ameaçador. Por fração de segundo, sentiu medo de ser atacado, mas sabendo que sua presença não havia sido percebida, prosseguiu voando e afastou-se dali. A consciência do homem terrestre de superfície, ao tentar liberar-se de seus condicionamentos e prisões, descobre que pode voar. Embora desconheça como fazê-lo, terá de aprender por si mesma, o que demanda amadurecimento, crises e inúmeras provas, pois ninguém pode ensinar-lhe isso. Tudo o que de real um indivíduo chega a saber não lhe é ensinado externamente, pois o conhecimento verdadeiro brota é do seu próprio íntimo. O contato com fontes externas pode estimular a emersão, em sua consciência, de algo, já pronto, entretanto, quando as informações são meramente intelectuais, ficam na periferia do ser e, não encontrando ressonância com o mundo interior, não são por ele absorvidas. A realização interna permanece secreta, em algum ponto entre a consciência e o Supremo. Não pode ser partilhada com outros, e o caminho para conhecê-la só pode ser trilhado na solidão. Estreita senda, em que só há lugar para a resposta ao chamado que faz o solitário peregrino caminhar. A natureza dá areias para as plantas do deserto, os pântanos para as aquáticas, os planaltos frios para a tundra e as planícies temperadas para as flores coloridas. A vida interior, do mesmo modo, oferece a cada ser o que lhe cabe. Ao devoto, traz a oração, ao volitivo, a meta, ao ativo, o serviço. Dessa maneira, percorre as nuances da vida, a ninguém deixando faltar o que realmente lhe é necessário. A cada ciclo, um ou outro de seus aspectos predomina, manifestando o raio que o rege. A disponibilidade para reconhecer a energia que existe em um texto inspirado pode levar-nos a compartilhar da fonte que lhe deu origem. Dentre os poemas de São João da Cruz, místico cristão que esteve encarnado neste milênio, encontra-se um de rara beleza, que contém a vibração capaz de ainda hoje impulsionar os que buscam o caminho interior, e assim, muito insensato seria aquele que, faltando-lhe a suavidade e o deleite espirituais, pensasse que por isso lhe falta Deus e, quando os tivesse, gozasse e se deleitasse pensando que por isso possuía a Deus.
E mais insensato seria se andasse a buscar essa suavidade em Deus e gozasse e se detivesse nela, porque, dessa maneira, já não andaria buscando a Deus com a vontade fundada em despojamento de fé e caridade, mas em gosto e suavidade espirituais, que é criatura seguindo seu gosto e apetite. E assim já não amaria a Deus puramente sobre todas as coisas, que é por toda a força da vontade nele, porque amparando-se e apoiando-se aquela criatura com o apetite, não se eleva a vontade além dela, até Deus, que é inacessível, porque é coisa impossível que a vontade possa chegar à suavidade e ao deleite da divina união, nem abraçar nem sentir os doces e amorosos abraços de Deus, se não está em desnudes e despojamento de apetite dos próprios gostos, tanto os celestiais como os terrenais. Os que se abrem para trilhar o caminho espiritual deparam-se com fases em que o próprio ser clama por silêncio. Essas fases podem corresponder a períodos em que o núcleo interno está contemplando o regente, e, nesse caso, o impulso que chega à consciência é uma sede de águas profundas, que nenhum bem ou dom material pode saciar. É uma sede de se estar em entrega e união, sem nada saber, sem nada ver. É um estado de abertura e, ao mesmo tempo, de soltura, pois essa sede está embasada na entrega. O ser não busca elementos de compreensão, pois, na verdade, nada almeja, apenas está aberto, e não persegue nem mesmo o preenchimento que lhe poderá advir. Tal necessidade de silêncio torna-se mais evidente quando está se encerrando para um indivíduo a etapa de serviço que se expressa apenas como atividade externa. Nesse momento de fecunda interiorização, lhe pedido maior despojamento e a permissão de que nele seja feita, de modo mais pleno, a vontade superior. Quem experimenta essas fases de silêncio deve compreendê-las, para saber que não se trata de um processo meramente pessoal, pois, quando legítimas, constituem pequeninas peças do grande mosaico que espelha o plano evolutivo. Aperfeiçoando-se nesse estado, o indivíduo não pode apegar-se a forma alguma, para que a verdade lhe seja revelada amplamente. Importa ter claro que a evolução é um processo interior e que nada de material ou externo deve ser obstáculo para que ela se dê. Entretanto, há de estar atento às próprias aspirações, para que não se tornem empecilhos à realização do que deve cumprir-se. Vivências internas são trazidas aos homens como pequenas luzes que, latentes no interior do ser, revelam-se em completa radiância quando chega o momento cíclico. Todos, independentemente das situações materiais em que se encontrem, estão, em seus níveis profundos, unidos à fonte. Quando a consciência atinge um grau de maturidade que a coloca em condições de encontrar em seu próprio interior a fonte de inspiração, conhecimento e luz, a busca de informações externas e o contato com elas pode tornar-se mera dispersão. Assim, a leitura de uma obra inspirada pode ser tanto um importante estímulo como um deleite mental, o que, de um ponto de vista mais amplo, é infrutífero e supérfluo. O resultado da leitura dependerá do nível evolutivo do ser, da sua atitude diante da obra e do grau de contato com o seu regente. Estados como a contemplação e a santidade são fruto da irradiação da hierarquia que se dá em diferentes graus e de diversos modos. Um indivíduo pode ser por eles tocado se tal for o seu destino. Mas, sendo 7 as linhagens hierárquicas manifestadas, como 7 são as notas musicais, existirá dentre elas alguma que seja a mais bela. Ao invés de se comparar o próprio processo com o de outros, tem-se de aprofundar a qualidade da energia que emana do interior do próprio ser e cumprir com fidelidade e entrega o que por ele é indicado. Somente assim será possível a cada um manifestar, no tom e timbre que lhe são próprios, sua parcela na realização da grande obra cósmica. Construção das bases. No ciclo futuro, a consciência do homem estará mais livre e, mesmo encarnada, não terá seus movimentos restritos a uma única órbita planetária. O conhecimento de leis que, a partir do nível etérico cósmico, regem o sistema solar, a conexão das várias dimensões deste universo entre si, a inclusão de um membro representante deste planeta na confederação intergaláctica, o que significa a introdução de leis mais sutis na superfície da Terra, possibilitarão maior intercâmbio entre diferentes pontos do cosmos. Assim, o traslado de seres, sob ordenação dos conselhos, acontecerá com maior mobilidade.
A vida na Terra será mais sutil e, tendo como nível mais denso de sua manifestação os estratos etéricos do plano físico, o acesso ao arquétipo diretor de cada partícula, de um átomo até uma galáxia, será facilitado. A tarefa de anunciar agora uma nova informação é necessária e auxilia muitos indivíduos, levando-os a sintonizarem-se com a vibração do passo a ser dado em sua trajetória evolutiva. Mas esse trabalho não se resume à escrita de um livro, pois mínimo é o número dos que entrarão em contato direto com o texto, por mais divulgado que seja. A verdadeira ajuda advém da clareza que surge na consciência interior da humanidade como um todo, após a leitura que dele fazem algumas pessoas. Essa é a real contribuição que uma obra inspirada pelos níveis superiores pode trazer, principalmente quando é pioneira em algum setor do conhecimento. Há pouco tempo, um jornalista relatou-me que a maior parte das notícias enviadas pelas agências internacionais sobre a verdadeira situação planetária são sistematicamente descartadas pela equipe de redação. Os órgãos de comunicação usam essa prática para não criarem pânico na população desprovida de bases psicológicas e espirituais e despreparada para enfrentar experiências caóticas como as que velozmente se aproximam. Contando com tal limitação, o ensinamento espiritual sempre estimulou o homem a procurar a realidade dentro de si e quem ainda não o fez permanece, na época atual, desinformado do que realmente se passa no planeta em que vive. Inebriada com a própria situação em que se encontra, ignorando a realidade intraterrena e a suprafísica, a humanidade experimenta agruras na busca de sua subsistência material e atravessa um deserto de valores ao buscar um esteio, ao procurar suprir suas carências. Enquanto isso, as instituições que deveriam ser o apoio dessa parte mais despreparada da humanidade defendem interesses escusos. Difícil é a situação de alguém que procure alimento espiritual hoje em alguma instituição religiosa, assim como dolorosa é a experiência de quem busque justiça nas estruturas jurídicas desta civilização, ou saúde nos atuais procedimentos da medicina e nos seus órgãos de serviço, em sua maioria algemados pela preocupação com ganhos econômicos. Inútil falar do ser que, necessitando de formação e conhecimento, busca-os nas escolas, nelas poderá encontrar fórmulas caducas, informações desencontradas e métodos de ensino que cerceiam a expressão do mundo intuitivo. Ainda emotivos e quase sem acesso ao nível intuitivo, os homens da superfície da Terra não podem captar, por si mesmos, a verdade subjacente aos fatos externos. Porém, nem todos os membros da humanidade encontram-se em tal situação. Há quem tenha começado a escutar a voz interior, que não tem som, mas que ao ser percebida é inquestionável e clara em suas instruções. Sem entrar em crises intelectuais diante do inusitado, esses indivíduos mergulham no silêncio do próprio ser e vivem experiências profundas, embora com simplicidade. Quando alguém chega a esse estágio, poucas são as ideias dissuasivas que surgem em seu campo mental, pois ele sabe que se dirigir à meta evolutiva escolhida é o que lhe resta fazer, e que tudo o mais acontece por acréscimo. Nada que impossibilite um homem sedento de alcançar a fonte, quando ele verdadeiramente busca encontrá-la, nada pode impedi-lo. A experiência viva que deu origem a este livro é fruto da construção interna de seres que buscam a verdade dentro de si e que passaram de vivências simples, como as dos sonhos, ao contato com sistemas internos de comunicações cósmicas, que hoje se tornam gradativamente acessíveis à humanidade de superfície, desde que ela tome certas decisões, imprescindíveis para que tal processo de abertura se dê. Durante a construção de uma casa, representativa de um passo interno no trabalho espiritual do grupo, um dos membros que desempenhava as funções de pedreiro teve um importante sonho simbólico. Nesse sonho, o alicerce da fachada da casa em construção mostrava-se fora do solo, sustentado por um forte pilar de concreto fincado na terra. Sobre esse alicerce, tijolos iam sendo assentados, um pouco fora de prumo. A certa altura esses tijolos, antes desalinhados, retornavam, por si mesmos, ao prumo correto e a construção prosseguia. Ao mesmo tempo, uma colher de pedreiro manejada por seres invisíveis limpava o excesso de cimento e auxiliava os que trabalhavam na obra. O sonho trouxe muita alegria interior aos membros do grupo, que o partilharam entre si, reforçando-se na fé e na entrega ao correto treinamento interno.
Enquanto esses indivíduos participaram daquela construção, tiveram oportunidade de partilhar vários outros sonhos, igualmente simbólicos. Foi, segundo eles, um riquíssimo período de estudos. Sabiam que não seria raciocinando ou utilizando processos dedutivos que iriam compreendê-los, mas sim por vias intuitivas. Permaneciam juntos, em silêncio, aguardando calmamente que lhes chegasse o esclarecimento sobre esses sonhos. Certa vez, um deles acordou de manhã com uma imagem simbólica gravada na memória. Percebia que o significado dela encontrava-se em seu próprio coração e nenhum esforço despendeu para compreendê-la, embora tal sonho não usasse uma linguagem comum. A imagem era a de uma parede muito alta que havia sido erguida e nela restavam alguns espaços vazios, como os que são deixados propositadamente para encaixes de andaimes. Segundo a impressão que lhe era interiormente transmitida, aqueles espaços seriam preenchidos no momento certo. Essa experiência, tão simples, trouxe-lhe um profundo estado de paz e gratidão, pois indicava-lhe que todas as etapas do trabalho estavam sendo guiadas por energias superiores ao querer humano. Primeiro constroem-se as bases, depois elevam-se as paredes, para então se habitar a nova morada. Profundo é o efeito produzido sobre as camadas psíquicas da Terra por uma vida estritamente regida por leis superiores, imateriais. Incomensurável é a transformação que ocorre na consciência interna da humanidade quando estimulada pela irradiação daqueles que se encontram sob essas leis. O trabalho silencioso é como o fluir de gotas de água pura sobre as rochas do mundo interior. Vai dando as mais esplendidas formas às cavernas subterrâneas. É invisível e cria, sob a condução da vontade suprema, as pontiagudas estalagmites que, brotando do que vem do alto, ao alto buscam chegar. No silêncio do nosso ser, os espelhos continuavam contatando-nos. Era-nos dado compreender como, ao descer dos limiares do imaterial, o elemento vida se reparte e como seus componentes, atraindo-se mutuamente, geram, ao se chocarem, a centelha que se torna o núcleo construtor da manifestação. A pura energia transforma-se em luz e a passagem da luz pelo espaço cósmico origina o som, coordenador da forma. Após o seu rumorejar, nada mais permanece vazio, pois a voz do Verbo já se fez ouvir. Percebíamos que esse processo cósmico refletia-se na etapa que vivíamos como grupo, tínhamos a tarefa de imprimir no éter planetário um estado de busca espiritual desinteressada, sem preocupação com a repercussão que isso pudesse ter. Como uma semente que fica preservada sob o solo até a época em que pode germinar e crescer, assim era o nosso trabalho. É necessário que certos indivíduos possam trabalhar e viver em solidão, tendo como única fonte de impulso o próprio interior, e que sua expressão seja um elemento de harmonia no planeta como um todo. Não vos está sendo pedido insulamento, mas sim um recolhimento profundo, que vos aproxime da união real e vos distancie da superficialidade das ligações humanas. Tal passo equivale a abandonardes parcas gotas d'água para finalmente adentrardes o grande oceano da vida. Quando esse processo é correto, quando ele é realmente o que cabe ao ser, ele é prontamente reconhecido. A consciência estará muito mais integrada à essência e ao propósito da vida ao seguir essa indicação, do que ao se ajustar às situações que não mais lhe correspondem. A disposição de estar no lugar correto e de reconhecer no profundo do ser a própria energia é básica para que possais trabalhar em colaboração com as hierarquias. Nem a autocompaixão, nem a autopunição, nem a complacência com os erros vos é indicada. Se vos parece que a energia da vossa chispa interior não está suficientemente forte para trazer claridade aos vossos corpos materiais, sabei que maior desapego deveis ter por vosso processo e maior entrega deveis realizar para permitir que a luz interna traspasse as densas camadas do vosso consciente. A energia, assim como a luz do sol, doa-se a todos igualmente, como a chuva, faz crescer as plantas, sejam boas ou más. Se há boas sementes, delas nascerão bons frutos, se não há, serão as ervas daninhas que crescerão. Cabe ao atento lavrador saber que sementes lançar em seus campos e como deles cuidar para que os frutos venham a ser sadios e úteis, e deem novas sementes.
A capacidade de ação foi dada ao homem não para que agisse segundo suas próprias ideias, mas para que, aprendendo com a sabedoria da vida, fizesse valer o positivo sobre o caótico. Entretanto, nem mesmo isso ele pôde ainda compreender. O que sustenta ou impulsou um indivíduo pode propalar suas experiências internas, mas se em sua vida diária não houver o correto agir e a fiel observância das leis espirituais, não se terá garantia alguma de que tais experiências sejam autênticas. Não há possibilidade de a energia interna revelar-se a um ser sem levá-lo à transformação, à retidão de caráter e à manifestação de uma atitude externa em consonância com padrões de conduta superiores. O que no planeta realmente sustenta o impulso à vida interior é a sua plena realização por alguns servidores. Essa realização é o fogo que acende a chama da verdade nos que se dirigem à mesma meta, porém, nunca é demais repetir que somente conhecerão o calor desse fogo os que se dispuserem a entregar a ele, como alimento, a própria individualidade. Só quando estiver diante de qualquer circunstância externa com simplicidade e abertura, o homem poderá viver corretamente no plano material. Para que a equanimidade nele se instale é preciso que a sua coligação com realidades internas já tenha sido firmada até certo ponto. A cada patamar atingido pela consciência em sua escalada evolutiva é sintetizado o que até ali foi por ela absorvido, de modo a possibilitar-lhe manter-se no nível a que chegou. É como subir uma escada em que a cada novo degrau os pés devem estar livres do patamar superado, embora ele tenha sido o suporte para que mais alto se pudesse ir. Na atual fase de transição da Terra, muitos seres estão tendo a oportunidade de transcender a etapa evolutiva regida por leis materiais. Todavia, a paz interior refletida na vida formal é uma realização que repercute também na vida cósmica, já que esta inclui o estágio nos níveis materiais. Sabendo que seres de infinita magnitude vêm à Terra com a tarefa de manter acesa a chama da verdade, os principiantes no caminho espiritual entram em conflito fruto da ilusão da recompensa, ao constatarem que por mais que tais seres tenham derramado luz sobre este planeta, a humanidade continua cega. Reconhecerão mais tarde, todavia, que a ação dedicada ao Supremo não tem objetivo algum, não visa salvar ninguém, pois é pura glorificação do Criador. Se algo pode auxiliar o progresso do mundo, é a vivência da fé inquebrantável, que não busca resultados e sabe que é supérflua a indagação sobre sua utilidade. O trabalho de um ser a serviço pertence ao Criador, saber se esse trabalho dará frutos e se tais frutos serão bem utilizados pelos homens não é parte de sua tarefa nem de suas cogitações. Se detiverdes vossa marcha, rapidamente o solo instável que pisais tentará tragar-vos, se altivamente seguirdes, as brumas não vos deixarão ver o caminho e, assim, aprendereis a baixar vossos olhos para conhecer o rumo que deveis tomar. Não por vos renderdes aos obstáculos, mas por saberdes aonde deveis chegar, sois dignos do vosso destino. Superai cada pântano que se vos deparar e prossegui, pois outros são os vossos caminhos. É necessário desapego para perseverar fielmente na busca da verdade. Quando se persiste no caminho, a compaixão e a humildade vão gradativamente emergindo no ser, pois a energia de amor que o impulsiona nessa trajetória origina-se na fonte de vida, realidade última que um dia todos alcançarão. Quando vossa consciência estiver recolhida, aninhada no centro do vosso ser, deixai-vos estar em silêncio e entrega, pois assim contribuireis para esse estado. Escutando o chamado do alto, vossa consciência se voltará para aquele que a chama, vendo-o ainda longe e distante. Surgirá em vós uma dor que não traz sofrimento ou pesar, pois nasce de uma chaga que impele a consciência a chegar com mais decisão à fonte que poderá curá-la. Quando a paz interior refletir-se externamente, calar-se-ão os sentidos, recolher-se-á a razão e o ser poderá tocar a plenitude da essência. Em silêncio, percebíamos que a energia de paz e de recolhimento era a expressão de uma corrente de vida que agora ingressa mais intensamente no planeta. Age sobre a humanidade, levando-a a encontrar o estado de louvor ao Supremo e somente por ele viver. Catalisa a solução de situações que parecem irremediáveis, reúne o que está fragmentado, impulsiona o que está caótico a buscar a ordem e a sintonia com o real. Relaciona-se com as consciências que trabalham com o Logos que regerá o planeta no próximo ciclo.
Tais consciências são os fios de puro amor que, por infinita entrega, revestem os caminhos para o Senhor do mundo chegar ao seu trono. É preciso que pelo menos alguns servidores estejam abertos a um completo esvaziamento de si próprios, para que o plano evolutivo possa realizar-se. Sem haver na humanidade canais para atuar nessa sintonia, nesse estado de vazio, a implantação da nova vida sobre a Terra seria impossível. Vosso movimento humano, externo, é o de acumular, ao passo que a vida interior vos pede esvaziamento, pois, para que a plenitude se instale em vosso ser é preciso disponibilidade, abertura e espaço para sua infinita grandeza. A constante renovação é a característica dessa vida interior que flui com dinamismo e a partir da qual nada permanece estanque. A inconsistência do conhecido é a marca de sua passagem. Tal plenitude constantemente se renova, nunca se repete, jamais perde sua imutável existência. Para que a vida interior se expresse, não é necessário tomardes o caminho do incompreensível. Os trajetos que vos levam ao cerne de sua realidade são simples. Mas que por meio de palavras, ela se exprime pela verdade imanente ao que vos é revelado. A verdade destina-se a todos e os que agora devem recebê-la percebem-na sem a intervenção do consciente. Habita o interior desses seres, que se reconhecem parte dela. Chispa do absoluto, sua expressão é lei, e adequando-se à temporalidade material, reveste-se das capas que a necessidade determina. O que é permanente em um mundo de ilusões? Nele, até mesmo a verdade incessantemente evolui para a consciência que consegue estar despida de véus materiais. Mais adiante, tereis novas instruções. No momento, colocai em prática as que recebestes. Mas não vos esqueçais do que realmente vos chamou a este caminho, pois será fácil distrair-vos da meta ao contemplardes as paisagens que no percurso encontrareis. Sem pátria, sem dogmas e sem credo caminha o verdadeiro peregrino. Do seu passado, nada tem a dizer, do seu futuro, nada a esperar. Sua vida está no agora, assim como sua respiração. Vivendo a essência que nele se encontra, é vivido pela imensidão do cosmos que, em seu íntimo, pulsa eternamente. O ego e as tarefas. Quando o ser decide dar os passos imprescindíveis à sua evolução, surgem nele pontos a serem equilibrados, purificados e transmutados. Crescerão em número e também em intensidade. Tal fato, porém, ao invés de representar um retrocesso, é sinal de que a consciência está conseguindo evoluir, embora em meio às ilusões dos planos materiais onde se encontra encarnada. Nesse processo, poucos são os indivíduos que compreendem o valor do desapego. Com desapego e concentração na tarefa indicada pelo plano evolutivo, o ser caminha rapidamente, todavia, para que o desprendimento possa efetivamente emergir, são necessárias a entrega e a fé. Qualquer laço limita a consciência. Enquanto existir um único vínculo, ela não poderá conhecer a liberdade. Isso é válido para todos os setores da vida, especialmente para o da instrução e formação internas. Se um pastor tivesse todas as suas ovelhas presas ao cinto, seria destroçado quando cada uma delas seguisse seu próprio rumo, cumprindo seu destino específico. Sem o impulso trazido pela decisão em evoluir e sem a soltura proporcionada pelo desapego, as ciências, as artes, o conhecimento filosófico, o serviço externo e mesmo a pura irradiação interior levam o homem a voltar-se sobre si próprio ou a vagar em círculos. No grupo, sabíamos desde o princípio que em uma tarefa autêntica está contido, na proporção correta, o que a consciência necessita desenvolver de imediato. Uma tarefa é um instrumento que, à medida que vai sendo usado, traz sabedoria a quem o maneja, sabedoria que se vai instalando gradualmente no ser. As tarefas não podem ser aquilatadas pela sua forma ou pelo campo em que o ser atua, elas são degraus da grande escalada, e a consciência só poderá galgá-los se as cumprir fielmente. Há monadas que já transmitem aos corpos terrestres uma incondicional adesão ao serviço, esses corpos tornam-se reflexos da hierarquia, sendo mínimas as resistências que apresentam ao ritmo adequado às diferentes circunstâncias.
que seria do processo interior de um ser que, para alcançar determinado estado de consciência, recebesse instrução, por exemplo, para encarregar-se de certa tarefa e, por seu próprio gosto e escolha, passasse a dedicar-se a outra. Sua mônada teria de aguardar nova oportunidade cíclica para imprimir nos corpos a vibração que somente a realização da tarefa indicada poderia lhe trazer. A vida espiritual não se baseia nos valores atribuídos às atividades externas. As tarefas que são parte do plano evolutivo representam sempre uma necessidade a ser suprida e todas têm igual importância. Que avanços teriam conseguido os homens da Terra se tivessem aderido ao espírito de serviço? Pueril, também, seria afirmar: devo recolher-me, minha tarefa é interna e recusar-se a fazer o que é externamente solicitado. Os que se encontram ainda no estágio das escolhas pessoais frequentemente pronunciam frases desse tipo, quando, na realidade, é a consciência interior que se encarrega da execução das tarefas internas. Trazida pela lei da manifestação, a necessidade representa o que deve ser feito para a energia do espírito poder expressar-se mais livremente na matéria. A vida em grupo ensinava-nos muito, inclusive que nossa atitude em relação às atividades práticas era um sinal do quanto estávamos desapegados do plano material e até que ponto estávamos sintonizados com a lei e a ordem cósmicas. O desleixo, a falta de atenção e de vigilância em tais atividades são um sinal de que o ser ainda não despertou para a verdadeira consciência do serviço. A essência da vida interior não estimula a rejeição do mundo mas, sim, o desapego por ele. Para transcender os laços com a matéria e suas imagens, é preciso decidir-se a trilhar um caminho de doação de si próprio, e não fugir do mundo formal. É necessário que o homem renuncie sinceramente ao que o aprisiona, ao que o torna dependente, que renuncie às ilusões, enfim, pois a vida interior é fundamentada na liberdade autêntica. A consciência é dado experimentar esse estado quando ela se liberta de laços, realização que, por si só, é uma considerável conquista, levando-se em conta a etapa evolutiva em que se encontra, em geral, o ser terrestre de hoje. Como resultado da ação invisível do desapego, o indivíduo percebe em si próprio transformações profundas. Diante do novo estado, é como se a realidade em que ele vivia anteriormente jamais tivesse existido. Isso ocorre quando ele se deixa absorver na luz do seu centro interior e, mesmo diante de todas as ofertas do mundo, não desvia seus olhos da radiância dessa fonte inesgotável. Na rendição do ego ao poder supremo do ser interior está a possibilidade de o homem transcender a lei do karma material. O karma humano é parte da bagagem energética do ego e, só depois de esse núcleo ter sido absorvido por um plano superior é que a lei evolutiva pode conduzir o destino do homem segundo parâmetros cósmicos. As sementes da nova vida podem ser mais bem plantadas se não se criarem expectativas quanto ao futuro e nele não se projetarem anseios. Incompreensível para a mente ainda não iluminada, a nova vida não será expressa por meio de movimentos sociais, políticos, ideológicos ou econômicos. Suas sementes aguardam em cada ser um momento para germinar, suas raízes, porém, serão lançadas em solo fecundo, solo que é a própria consciência, preparado pela entrega e pela decisão de caminhar em direção à meta evolutiva e de servir ao propósito universal. Apesar de até hoje a humanidade ter colocado diante de si uma barreira que a separa da luz, na verdade os seres humanos carecem desse sublime contato. Porém, na aproximação do ser à própria realidade interior, os grandes saltos são raros, existe, para os que a buscam, um processo a ser vivido por um tempo que não pode ser definido pela mente como breve, longo, rápido ou lento, mas que deve ser visto segundo a possibilidade que a energia interior tem de permear o ser, como consequência de sua entrega e abertura.